Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui no Aquacoluna, o podcast da Aquaculture Brasil, onde a gente lê toda terça às 5h30 os textos dos nossos colunistas, direto para você, seja no carro, na fazenda, no laboratório ou onde você estiver. Eu sou a Júlia Martim, agora mestra em aquicultura pela UFSC, e hoje a gente vai falar sobre um tema que parece óbvio, mas que na prática muita gente ainda deixa passar: análise de dados na carcinicultura. O texto de hoje é do Diego Maia Rocha, zootecnista, mestre em aquicultura pela UFSC e consultor com bastante experiência em gestão de fazendas de camarão. Ele escreve aqui no portal pela coluna Gestão na Aquicultura. Nesse texto, o Diego bate em uma tecla muito importante: não basta registrar dados se eles ficam parados num arquivo morto. A ideia é entender como construir históricos úteis, de parâmetros ambientais, de desempenho do camarão e de comportamento financeiro, e principalmente, como transformar essas informações em decisões reais dentro da fazenda. O texto, intitulado Análise de Dados, uma ferramenta determinante para o gerenciamento de uma fazenda, foi publicado originalmente em 7 de abril de 2024 e estamos resgatando ele do acervo porque o conteúdo continua muito atual. Se você gerencia ou trabalha em fazenda de camarão, essa é para você. Vamos conferir? Esse episódio é oferecido por DSM Firmenich, Ingipesca, Invi, MSD, Fibro, Hagif, Supra e Fosfish, parceiros que tornam o Aquacoluna possível toda semana. Análise de dados, uma ferramenta determinante para o gerenciamento de uma fazenda, por Diego Maia Rocha. Há atividades que os detalhes fazem a diferença no processo de desempenho, e para aqueles que desejam alcançar excelência nessas atividades, é fundamental conhecer e analisar minuciosamente o comportamento de cada etapa desses processos. Na carcinicultura, essa realidade não difere. Inclusive, é determinante para construir estratégias que visam, sobretudo, amenizar riscos, aumentar probabilidades de lucros e melhorar índices zootécnicos. A proposta desse artigo é trazer para o leitor o destaque que o tema merece. No dia a dia, em uma fazenda de camarão, há muitas atividades práticas, operacionais e importantes que os gestores de produção precisam se envolver, mas nem sempre há tempo ou qualidade de tempo necessária para analisar o comportamento dos dados e, consequentemente, o processo de melhoria na produção tende a ficar estagnado. Construindo históricos. Quando analisamos informações relacionadas a uma fazenda de camarão, a construção de históricos se faz necessária para a avaliação de resultados. Nesse contexto, há pelo menos 3 direcionamentos de comportamento de dados básicos para a avaliação de desempenho. Comportamento semanal dos parâmetros ambientais, no qual envolve conhecer a variação dos parâmetros ao longo dos ciclos, mas principalmente o histórico semanal por etapa do cultivo, como, por exemplo, flutuação de temperatura, variação de pH, comportamento do oxigênio, alcalinidade, entre outros. Obter a informação sobre a variação de temperatura de um ciclo em cultivo nos permite alterar a oferta nutricional para um horário em que o camarão converta melhor o alimento e, consequentemente, um melhor crescimento e menor tempo de cultivo. Comportamento de desempenho do camarão. Construir a curva diária de crescimento do camarão é fundamental para que o gestor entenda o desenvolvimento do camarão ao longo do cultivo e, consequentemente, se aproxime das estimativas de biomassa, permitindo um manejo nutricional mais efetivo. Biometrias em fazendas de camarão geralmente são em dias de cultivo aleatórios,
onde a possibilidade de comparação de desempenho não é exata. Obter uma curva de crescimento permite fazer comparações em qualquer momento do ciclo. Essa informação é importante para identificar com antecedência possíveis desafios que possam estar ocorrendo no cultivo, além de trazer uma oferta de ração mais padronizada ao longo do ciclo. Comportamento financeiro por tempo de cultivo. Entender o comportamento de custo financeiro detalhadamente por etapa de cultivo, por peso de camarão e por configuração de insumos, permite ao gestor trabalhar com planejamento financeiro mais próximo da realidade, facilitando as previsões de gastos e, assim, trazendo mais equilíbrio para o fluxo de caixa da empresa. As variações de preços de camarão por tamanho ao longo do ano geram a necessidade de ter melhores estratégias de oferta por tipo de produto, ter uma planilha de custos atualizadas por biometria e estimativa de biomassa permite ao produtor tomar as melhores decisões comerciais para aumentar possibilidade de lucro. O estudo dos dados. Não basta apenas criar um histórico de dados, é necessário, uma vez com o histórico estabelecido, estudar esses comportamentos ao longo do processo produtivo, favorecendo a tomada de decisão, a identificação de ameaças e oportunidades e ainda a avaliação de desempenho de um cultivo em andamento. O estudo das relações entre os comportamentos dos dados é o que permite determinar, por exemplo, a capacidade de carga de um ambiente, a viabilidade financeira em retardar um cultivo por algumas semanas e se o uso de um determinado produto está sendo efetivo ou não para a produção. Por isso, a dedicação e a disponibilidade de tempo de qualidade são imprescindíveis para que os gestores consigam converter as informações registradas em informações efetivas, que auxiliem no dia a dia e não tornem o trabalho de registro de informações apenas um banco de dados para arquivo morto, sem uso para a realidade da fazenda. A evolução do cultivo depende de análise de dados. Como dizia o físico irlandês William Thomson, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Trazendo para a nossa realidade, não se pode controlar os fatores externos de uma fazenda de camarão, mercado e variação de preços, mas certamente se pode melhorar o dia a dia da gestão de uma fazenda em busca de eficiência, melhoria nos processos e negociação de insumos. Em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso pensar e avaliar os caminhos que se podem melhorar, e certamente o primeiro passo para isso é a organização interna da empresa. E essa responsabilidade parcial ou por completo passa pela mão do gestor. Reforço mais uma vez. A análise de dados é uma ferramenta determinante para o gerenciamento de uma fazenda de camarão. Afinal, como dizia o físico irlandês, aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E é isso, pessoal! Esse foi o Aquacoluna de hoje com um texto do Diego Maia Rocha pela coluna Gestão na Aquicultura. Espero que tenha sido útil e se você cuida de uma operação de camarão, fica o desafio. Seus dados estão trabalhando por você ou só ocupando espaço? E tem um recado importante. Na semana passada, a Meta realizou uma limpeza em massa de contas e uma vinculada à da Aquaculture foi desativada, o que acabou derrubando a nossa também. Já estamos trabalhando para recuperá-la. E enquanto isso, o nosso aplicativo se torna ainda mais importante para você continuar acompanhando as atualizações da aquicultura. Busque por Aquaculture Brasil na App Store para iPhones ou na Play Store para Androids, ou clicando no link da descrição desse episódio. Na terça que vem, tem episódio novo, no mesmo horário, às 5h30. Um beijo e até lá!